diga amém, amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos à Igreja do Nazareno Amor e Cuidado. É um privilégio servir a igreja. Obrigado, gente, aí em cima. Obrigado Vini. Obrigado Bruno, Eduardo, Ana, quem mais? Celso, Tadeu, Cibele, Cristiano, obrigado. Rodrigo, obrigado. Michele, obrigado. Tati, obrigado. Aline, Raul, obrigado. Obrigado, Ana, obrigado, Phelps, tá derretendo. Obrigado, Ed, magnânimo. Obrigado, Vinícius, tá quebrando tudo, hein, tio? Obrigado, Zé, Mauro, e você fica aí, Carlão. Obrigado, Fabi, por nos conduzir em oração. Amém? Obrigado. Abra sua Bíblia, gente. Coisa boa. É melhor quando a gente vê a igreja reunida aqui, mas legal, a igreja está aqui na internet, amém, gente? Eu vou pedir só um favor antes da gente abrir a palavra. Por favor, pegue seu celular aí, irmão. Você que está na sua casa, você que está aqui na nave da igreja, pega aí o seu celular, copia o link dessa mensagem. Enquanto você copia o link dessa mensagem, compartilha aí. Faça essa gentileza. Alessandra, um beijo. Maria de Lourdes, um beijo. Gisele, um beijo. Gi, Márcia Bigardi, Camila Oliveira, pastora, a minha esposa Vanessa, um beijo. Melina, um beijo, Melina. Vanessa Rios, tamo junto aí, gente. Entra aí na internet, copia esse link. Rita, um beijo. Quem está passando por aqui, estou mandando um beijo. Vivian, um beijo. Amém? Copia aí esse link, vamos compartilhar ele. Fábio Luiz, um beijo. Bárbara Brandão Bodinar, Bárbara, um beijo, Bárbara. Amém, queridos? Dá um minutinho para você fazer isso. Enquanto isso, o pessoal da mídia aí vai preparando Lucas capítulo 17. Nós vamos na versão NAA, tá, irmãos? Eu tenho uma outra versão para compartilhar, mas a versão que nós vamos usar hoje é a Nova Almeida atualizada. Nós estamos no encontro de fé. Escreve fé aí na sua casa aí. Amém? Participe do chat. É legal que você participe. Se você tiver pedido de oração, compartilhe aí, que os intercessores estão no chat também para estar intercedendo por nós. Amém, gente? Quem achou Lucas capítulo 17? Nós vamos ler 5 versículos, do 1 ao 5. Vou dar mais um minutinho aí. Falei, rapaz, subi aqui para abrir o culto, minha garganta quis fechar, você acredita, gente? Falei, abre ela aí, Jesus. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Versículo 2. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Versículo 5. Então, repete comigo aí, irmãos. Então, me ajuda aí de novo. Então, os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Amém, queridos, glória a Deus, louvado seja Deus, amém. Nós já oramos, irmãos. Esse é o segundo culto que nós estamos realizando nesse ano de 2021, durante a semana, na terça-feira. Nós começamos a semana passada com o pastor Miller, e esta semana é o segundo culto dos nossos encontros de fé, amém, irmãos. Nós acreditamos que até porque é bíblica, a Bíblia diz que a força que vence o mundo é a nossa fé. E irmãos, nós queremos como igreja ativar a tua fé.
Nós queremos como igreja, né, lembrar que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nesses encontros de fé, irmãos, queremos mostrar de fato que a força que vence o mundo foi, é e sempre será a nossa fé. Encontros de fé. Eu lembro quando eu me converti, Rodrigo, era muito engraçado isso. As pessoas antes de ir ao médico, elas iam para a igreja receber oração. Quem tem mais de 10 anos de convertido aí, 15 anos de convertido, você vai lembrar muito disso. O povo estava doente, ia para a igreja, pedia para que pegasse o óleo, ungisse as pessoas, e na verdade, era sempre que isso acontecia, era uma prática, era uma cultura, era uma rotina da igreja. E o tempo foi passando, a gente às vezes acaba esquecendo que Deus responde a oração, que Deus cura os enfermos, que a gente pode impor as nossas mãos e as pessoas serem curadas, que a gente pode liberar uma palavra como aquele centurião, Tati, basta uma palavra e o meu servo será curado. Então é um tempo, diga comigo, é um tempo aonde a nossa fé precisa ser ativada. Você que está na sua casa, escreve aí: esse é o tempo que Deus vai ativar a minha fé, irmãos. A fé, ela é necessária nesses exatos momentos. A fé precisa ser praticada agora, irmãos. Eu disse para vocês que semana retrasada eu compartilhei um testemunho aqui, que quando eu olhei para minha mãe, eu vi a minha mãe desfalecida, eu vi a minha mãe morta, eu vi a minha mãe pálida, sem vida, gelada. Eu falei: pronto, morreu. O meu sentimento, ela que iria morrer, e eu aprendi a exercer a fé acima do sentimento. Então a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gente que lê Bíblia, gente que ouve mensagem, gente que medita na palavra, é gente que sempre vai ter a sua fé ativada para a glória de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então, queridos, eu quero te convidar para toda terça-feira estar conosco nesses encontros de fé. Aliás, na próxima terça-feira a gente vai receber aqui o nosso irmão em Cristo, Daniel Berg, vai vir com a banda aqui, vai ser chapa quente. Você fica aí na sua casa alinhado para a glória de Deus, amém, gente? Então vamos lá, irmãos, nós temos como objetivo nessa noite, quando Deus ministrou o meu coração a respeito de iniciar os encontros de fé, o primeiro texto que veio na minha mente foi esse texto aqui, de Lucas capítulo 17, versículo 5, Lucas 17, 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Era um pedido, Tati, dos apóstolos, era um pedido dos discípulos de Jesus. Eles olharam para Jesus, depois de Jesus ter dito algumas coisas para eles, eles falaram: Senhor, a gente precisa que a nossa fé seja aumentada. Numa outra versão, irmãos, na versão Almeida revisada, atualizada, vai dizer: aumenta-nos a nossa fé. Na outra versão, a NVI, no versículo 1, gente, vai dizer assim, ó: é inevitável que venham os escândalos. Então, quando os apóstolos oraram pedindo para o Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé. Pastor, qual era o contexto? Quando a gente ouve assim: Senhor, acrescenta-nos fé, a gente imagina que a gente precisa de fé para curar os enfermos. A gente associa a nossa fé que a gente vai orar e Deus vai abrir uma porta de emprego. A gente associa a nossa fé: Deus vai orar e eu quero mudar de casa, Deus vai preparar uma casa. A gente vai orar e Deus vai alcançar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Irmãos, tudo isso é necessário fé. Aliás, a salvação é um dom de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, até para nós sermos salvos, nós precisamos de fé. Embora seja um dom gratuito de Deus, ela é mediante a nossa fé. Então, quando a gente fala: Senhor, aumenta-nos fé, a gente acha que a gente vai, já associa: aumenta a nossa fé, está vindo uma coisa boa, Deus vai abrir portas, Deus vai prosperar, Deus vai entregar a cidade na nossa mão. A gente vai associando tudo aquilo que a
a gente quer associar com essa frase: Deus aumenta-nos a nossa fé. Mas na verdade, quando os discípulos oram, quando os discípulos pedem para que Jesus pudesse aumentar a fé deles, o contexto era esse. O contexto era: gente, eu quero dizer algo para vocês, é inevitável, os escândalos virão. A primeira coisa que Jesus está dizendo é assim: eu querendo ou não, você querendo ou não, os escândalos virão. Outras versões vai dizer: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Então, dentro desse contexto, irmãos, a primeira orientação de Jesus é que os escândalos virão. E eu quero te convidar, irmãos, quero te desafiar. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: não seja pedra de tropeço. Quem está comigo aqui para dizer amém? Olha para o seu irmão e diga assim: os escândalos virão. Diga assim: mas eu e você não seremos pedras de tropeço. Então a primeira orientação de Jesus é que os escândalos virão, mas não seja pedra de tropeço. O modo, a expressão pedra de tropeço ou rocha de escândalo, irmãos, aparece em algumas passagens bíblicas e nos adverte para a realidade de que em algumas ocasiões podem acontecer de um cristão tentar alguém a pecar, e tal comportamento deve ser evitado a todo custo ou corrigido rapidamente. Você já se deparou com uma situação como essa? Alguém que é um cristão querendo levar você para fazer algo errado? Olha o que diz Romanos, gente, do capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Olha o que a Bíblia diz: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque Deus é poderoso para o manter em pé. Olha o versículo 12 agora, gente: pois assim cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Então, o primeiro alerta de Jesus para os seus discípulos é: gente, vocês precisam entender algo. Vai vir tropeços, vai vir escândalos, pessoas se levantarão como pedras de tropeço, pessoas envergonharão o evangelho, pessoas te amaldiçoarão, pessoas vão proferir mentira ao seu respeito, pessoas te perseguirão. Perseguiram a mim, vão perseguir vocês. E ele está dizendo assim: irmãos, foge disso. Tem gente que entende que comer de tudo não é pecado, e tem gente que só come legumes. Não entre nessas discussões, não fiquem discutindo, não sejam motivos de tropeço um para o outro. Agora olha o que diz em 1 Coríntios 8:9: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Então o primeiro alerta de Jesus, diga assim comigo: os escândalos virão. Diga assim: mas eu não quero ser pedra de tropeço. Pedra de tropeço é alguém que vai ajudar alguém a se perder. Pedra de tropeço é alguém que vai atrapalhar a vida de alguém. Pedra de tropeço é alguém que vai, sabe, irmãos, em vez de ativar a pessoa, ele desestimula a pessoa. Então, os homens e mulheres de Deus, que oram pedindo para Deus acrescentar fé, diga comigo, são pessoas
que não trarão escândalos para a igreja de Cristo Jesus. Então, irmãos, eu decidi, eu não quero ser motivo de escândalo. Tem alguém comigo aqui? Eu não quero ser motivo de tropeço. Eu não quero ser motivo de paralisar ninguém. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,15. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram, e entre eles estão Fígelo e Hermógenes. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, está dizendo: Timóteo, sabe, não seja como esses homens me deixaram, esses homens me abandonaram, esses homens, sabe, me deixaram no momento que eu mais precisava de ajuda. Então, pessoas, irmãos, que não querem ser tropeço na vida de ninguém, que não quer trazer escândalo para a igreja, que quer proteger a igreja, é gente aliançada, é gente que quando assume responsabilidade, vai até o final. Irmãos, ninguém coloca o nome do seu filho de Hermógenes, ninguém coloca o nome do seu filho de Fígelo, ninguém coloca o nome do seu filho de Judas. Ninguém quer estar associado com coisa ruim, com escândalo, com maledicência. Ninguém quer chamar, ninguém, irmãos, vai colocar o nome de Alexandre o latoeiro, que foi aquele que também fez muito mal ao apóstolo Paulo. A gente quer ser associado com coisas boas, diga amém. A gente quer ser associado com boas notícias, diga amém. Mas para isso tudo é necessário posicionamento, irmãos. As pessoas que oram pedindo a Deus: Senhor, acrescenta-nos fé, são pessoas que não trarão escândalos para a igreja de Cristo Jesus. Há um outro texto de 2 Timóteo capítulo 4, gente. Você sabe que a carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, é uma carta, sabe, irmãos, de orientação mesmo, de discipulado. É uma carta de pai para filho. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. O apóstolo Paulo, ele está convidando Timóteo: vem me ajudar, Timóteo. Timóteo, estou precisando de ajuda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você precisar de ajuda hoje, você tem algum amigo que vai te socorrer? Agora, você é um amigo que vai socorrer alguém? A gente quer ter amigos para nos socorrer. Agora a gente é um amigo disposto a socorrer? Ele diz assim: empenhe-se por vir aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Irmãos, por que alguém que anda com um homem como o apóstolo Paulo, que é o maior evangelista de todos os tempos, o maior plantador de igreja do Novo Testamento, o maior escritor de livros do Novo Testamento, o cara que foi levado ao terceiro céu, o cara que Jesus aparece para ele, um cara que, sabe, irmãos, que Deus usou de formas tão poderosas, um cara que liberou uma palavra no meio do naufrágio: ninguém vai se perder. O barco foi totalmente destruído, mas ninguém morreu, para a glória de Deus. Um cara que chega naquela ilha e naquela ilha Deus faz tantos milagres. Como é que alguém abandona um homem desse? Porque, irmãos, alguém que não cultiva vida com Deus, alguém que não passa tempo com Deus, alguém que não tem prazer em meditar na palavra, alguém que não tem prazer em ter o seu tempo a sós com Deus, gente, é alguém que vai se apaixonar pelo século, pelo presente século. O mundo é apaixonante, irmãos. As coisas do mundo são apaixonantes.
e não tem como a gente negar. A gente tem que vigiar o nosso coração. Por isso que o apóstolo do amor vai dizer: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Então Demas, irmãos, abandona Paulo por amor às coisas mundanas. Gente, eu estava vindo para cá, era um monte de gente na rua, mas um monte de gente já na rua aqui. Eu estava vindo com meu filho, eu falei: meu Deus, quantas pessoas estão na rua. E na hora eu falei: meu Deus, como é que elas vão ouvir a palavra de hoje? Não tem como ouvir a palavra. Então, irmãos, eu quero te convidar a ser uma pessoa que Deus vai te acrescentar fé para não desviar, fé para não trazer escândalo. Diga amém. Fé para não ser pedra de tropeço. Diga amém, irmãos. Você não vai ser associado com Demas. Diga amém. Você não vai ser associado com Fígelo. Diga amém. Você não vai ser associado a Hermógenes. Não, irmãos. Você também não será associado, gente, com Crescente. Crescente foi para Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Sabe o que Paulo está dizendo? É verdade, alguns me abandonaram, alguns me deixaram, alguns se tornaram pedra de tropeço, alguns estimularam a outros a abandonar, a retroceder, a voltar a ser quem era. Mas tem um homem aqui chamado Lucas. Lucas viu todo mundo indo embora, mas ele ficou ao meu lado, gente. Olha para o seu irmão aí, ainda que você esteja na sua casa, diga assim: Deus sempre vai preparar alguém para te ajudar no dia mau. Quem está aqui, diga amém. Vamos aplaudir Jesus aí, gente. Glória a Deus. Agora ele fala de Alexandre, o ferreiro. Olha o que ele diz de Alexandre: Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. Aí ele diz: o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Então ele está dando um relato, mas olha a continuação do que ele fala aqui, ó. Diga comigo: mas o Senhor esteve ao meu lado, me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre, amém. Irmãos, então a primeira coisa que o Pai quer falar conosco nessa noite: sempre existirão os escândalos, sempre existirão pessoas que serão pedras de tropeço, mas eu, irmãos, estou decidido a não ser pedra de tropeço. Eu estou decidido a não paralisar as pessoas. Eu estou decidido a ser obediente ao Senhor. Eu estou decidido a me sacrificar em prol do reino de Deus. Eu estou decidido a ser associado com algo bom. Tem alguém aqui que está decidido a isso tudo, gente? Então, homens e mulheres de fé, eles decidem ser instrumento de bênção. Diga assim para o seu irmão: eu tenho certeza que você será instrumento de bênção na minha vida. Diga um amém aí, gente. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Posta para nós aí, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz a palavra: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Quem está comigo aqui, diga amém. E não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem
quantos serviços Ele me prestou em Éfeso. Gente, irmãos, se tem pessoas que abandonam, se tem pessoas que são, sabe, irmãos, pedras de tropeço, se tem pessoas que aparecem no meio do nosso caminho para nos paralisar, Deus também envia os onesíferos, Deus também envia aqueles que vão nos reanimar, aqueles que vão nos fortalecer, aqueles que vão liberar uma palavra de fé, de confiança, que vai estar com a gente em todos os momentos da nossa vida. É fato, irmãos. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia também disse que nós seríamos casa dele, habitação dele, morada dele. Irmãos, Ele está com a gente na pessoa do Filho, Ele está com a gente na pessoa do Espírito. Mas como é bom também quando Deus coloca pessoas como Onesífero na nossa vida, pessoas que vai ser instrumento para nos reanimar. Irmãos, Demas, segundo Strong, era um governador e companheiro de Paulo, e desertou o apóstolo quando estava preso. Escute. Crescente era assistente de Paulo, considerado um dos 70 discípulos, também o abandonou. Tito, que era um cristão gentil, também o abandonou. Mas Onesífero não se envergonhou das minhas cadeias. Irmãos, se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que precisamos das pessoas. Quando os apóstolos disseram: Senhor, aumenta-nos a nossa fé, sabe o que eles não queriam? Ser pedra de tropeço. É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é o responsável por elas. Seriam melhor que para esse, que uma pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Os apóstolos estavam dizendo: pelo amor de Deus, Senhor, nos dá fé, porque eu não quero ser instrumento de tropeço para ninguém. Sabe o que é isso, gente? Temor a Deus, respeito com as coisas de Deus. Versículo 3, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhes. O contexto da palavra é de Senhor, acrescenta-nos fé, é um contexto de perdão. De perdão. Esse é o contexto. Se o teu irmão pecar contra você, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoa-lhe. O contexto, irmãos, é de gente que é pedra de tropeço. O contexto é de gente que você vai aprender a perdoar. Irmãos, nesse culto de fé, quem está comigo aqui para dizer um amém? Você vai aprender, você vai ter que aprender a perdoar as pessoas. Você vai ter que entender que tem gente que infelizmente aparece na nossa vida para ser pedra de tropeço. Uma vez eu estava conversando com o pastor João, um irmão chegou para ele, virou e falou assim: pô, pastor, Deus me trouxe nessa igreja e eu fui chamado para ser joio. Olha o que o irmão falou: eu fui chamado para ser joio. Sabe o que ele está dizendo, Rodrigo? Eu vim para atrapalhar. Sabe aquela coisa lá que o cara prepara o campo, prepara a terra, deixa tudo preparado, lança a semente boa, e no meio da noite vem um filho do diabo e lança o joio no meio do negócio? O cara falou assim: eu vim para ser joio. Irmãos, e tem gente que ele, infelizmente, ele não diz, mas age. Então, de verdade, eu não quero ser joio na vida de ninguém, não quero ser tropeço na vida de ninguém, não quero deixar de perdoar as pessoas. Irmãos, eu tenho que fazer um exercício muito grande dentro da minha mente, para ficar pensando: será que eu não perdoei alguém? Isso é tão bom, é tão libertador, irmãos. Eu posso subir nesse altar sem ter um problema, não tenho problema com ninguém. Se alguém tem comigo, é problema dele, mas eu não tenho com ninguém. Eu não venho para cá com raiva de ninguém, diga amém. Sabe, isso é tão libertador. Irmãos, as pessoas serão instrumentos de Deus
nas nossas vidas. Todo homem e mulher de Deus, sabe, irmãos, sabe, nunca vai querer a glória nem o crédito de nada para eles. Paulo, ele era o cara, ele tinha Deus, ele andava com Deus, ele foi arrebatado por Deus, mas ele diz: Onesífero, que me recreou, na Almeida corrigida, sabe, irmãos, recreou ou me reanimou, sabe, Deus não quer que ninguém ande só, gente, sabe, ande do lado de pessoas que vai te reanimar. O verbo te recriar, que é o mesmo de reanimar, sabe, irmãos, ela significa assim, ó, aquele que conseguia mudar o ambiente, aquele que refrigerava, aquele que mudava. A palavra grega significa resfriar, esfriar, restabelecer do efeito do calor, restaurar o espírito, recobrar a respiração, tomar o ar, esfriar, reviver, recuperar-se. Seja uma pessoa que é instrumento de Deus para recuperar outra pessoa, diga amém. Seja uma pessoa de fé, irmãos, para restabelecer as pessoas, para recuperar as pessoas. Seja um instrumento de Deus para recuperar o ânimo das pessoas. Paulo estava dizendo, irmãos, na minha vida, nos dias difíceis, Deus enviava, não era uma pedra de tropeço, não era alguém que me desanimava, não era alguém que me paralisava, não era alguém que me desestimulava. Deus me enviava Onesífero, aquele que trazia paz para o meu coração, aquele que me restabelecia as minhas forças, a minha confiança. Onesífero, irmãos, é aquele que é útil. Quem está comigo aqui para dizer um amém? Diga assim: Deus me levanta como alguém útil, não como alguém que será pedra de tropeço. Onesífero significa aquele que é útil, aquele que traz lucro. Oh glória! Sabe, irmãos, Onesífero, ele aparece 2 vezes nas Escrituras Sagradas, mas é uma pessoa que se tornou inesquecível para a vida de Paulo. Onesífero, ele era, olha os atributos de Onesífero. Ele era um portador de alegria. A Bíblia diz que muitas vezes me deu ânimo. Paulo dizendo, muitas vezes me deu ânimo. Ele também era portador de consolação. Em tempo de acusação, não se envergonhou das minhas cadeias. Onesífero, a amizade dele foi provada. Porque, irmãos, é muito fácil, né? A gente vai ver quem é os nossos amigos de verdade quando for provado o nosso relacionamento, sabe, irmãos? Amizade a toda prova. Ele pagou um preço alto para rever o amigo e pastor. Ele veio de Roma, diligentemente me procurou e me achou. Ele percorreu muitos quilômetros, atravessando rios, mares, frio, solidão, perigo de salteadores, só para ver um cara que estava preso. Por isso que os apóstolos dizem, Senhor, acrescenta-nos fé. Ele foi diligente, ele foi persistente, ele foi servo, ele foi discípulo, ele foi marido, ele foi pai exemplar. Homens e mulheres de fé, eles são perdoadores. Então, quando você disser, Senhor, acrescenta-nos fé, não se esqueça que essa frase está associada, primeiro, em não ser pedra de tropeço. Segundo, em sempre estar disposto a perdoar. Até quando, Senhor? Até 7 vezes 7, até 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias. Então, irmãos, nesse encontro de fé de hoje, Deus quer que os problemas sejam resolvidos. Deus quer descortinar o que está encoberto ou o que está encortinado. Deus quer que você ande na luz, na liberdade. Esteja disposto a perdoar. É um exercício, o perdão é um exercício.
Sabe, irmãos, a pior é a escravidão que existe, é a escravidão da ausência do perdão. Porque a ausência do perdão é você tomar o veneno esperando que o outro morra envenenado. Quando você não perdoa, irmãos, é você que morre envenenado. Quando você só existem dois tipos de pessoas: aquelas que causarão os problemas, aquelas que serão pedras de tropeço, e aquelas que serão, irmãos, em vez de muros, serão pontes. Serão pessoas que vai te, sabe, uma vez eu ouvi essa expressão, sabe, da catapulta. Sabe, tem pessoas que ela é literalmente uma catapulta. Ela te lança para o teu propósito. Ela acredita naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, irmãos, de verdade, Senhor, ser como Demas. Quem está aqui, diga amém. Não quero ser como Alexandre o Latoeiro. Não quero ser como Hermógenes. Não quero ser como Fígelo. Senhor, eu quero ser como Paulo. Eu quero ser como Onesífero. Eu quero ser, ó Deus, como Timóteo. Eu quero ter uma família exemplar como Timóteo. Teve uma mãe exemplar. Teve uma avó exemplar. Pai, nós não queremos, Senhor, ser pedra de tropeço nesse encontro de fé, Senhor. Nós decidimos, ó Pai, ó Deus, ser pessoas que vai lançar pessoas para o seu destino, ser pessoas perdoadoras, ser pessoas, ó Pai, que andam na luz, ser pessoas, ó Pai, que repreende, não seus irmãos, ó Pai, mas a situação, pessoas que têm, ó Deus, senso, Pai, pessoas, ó Pai, que não querem paralisar ninguém, pessoas, ó Pai, que estão dispostas a levantar o cansado, a levantar o fraco na fé. Pai da glória, os discípulos disseram: Senhor, para isso tudo acontecer, eu preciso que o Senhor acrescente a minha fé, aumenta a nossa fé, para ter um ambiente de glória, aumenta a nossa fé, para esse ser um ambiente de fé, aumenta a nossa fé, para esse ser um ambiente da manifestação da tua glória, aumenta a nossa fé, para que a gente remova as pedras de tropeço. Ah Deus, aumente a nossa fé, para que a gente seja como Onesífero, alguém que dá ânimo, alguém que reanima, alguém que refrigera, alguém que traz esperança, alguém que aparece nos momentos da adversidade, alguém que se manifesta no momento da luta. Pai, acrescenta-nos fé, porque nós necessitamos perdoar o nosso irmão. O Senhor nos ensinou na oração: Pai, perdoa, Pai, os nossos devedores, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Pai, nos ensina a praticar o perdão, a viver o perdão, a Deus, a andar, Senhor, livre, a andar, Pai, livre, a andar, Pai, de fé em fé, a andar, Pai, de glória em glória, a andar, Pai, de vitória em vitória. Senhor, eu peço, Pai, acrescenta-nos fé sim, Pai, para orarmos pelos enfermos e eles serem curados. Acrescenta-nos fé sim, Pai, para a gente enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Acrescenta-nos fé sim, Pai, para nós avançarmos segundo os propósitos que o Senhor mesmo tem para nós, Pai. Mas não nos permita tropeçar em coisas que é o beabá do Evangelho. Ó Pai, acrescenta-nos fé, para a gente enxergar os nossos irmãos como família, como família, como família, como família. Acrescenta-nos fé, Pai, para sermos esse povo do amor e do cuidado, Pai. Acrescenta-nos fé, Deus. Acrescenta-nos fé, Senhor. Servir-te é tudo que